Olá, vamos lá continuar nossa aula. Hoje nós vamos falar vamos continuar falando da teologia sistemática, né? Nós estamos tratando aqui sobre a teontologia e hoje nós vamos encerrar essa parte aqui. Vamos falar um pouco, vamos dar continuidade à nossa aula, falando um pouquinho sobre a Trindade e depois sobre angelologia. A questão da Trindade, queridos, a questão da Trindade. Essa talvez seja a doutrina mais, digamos assim, complexa de entender. Como entender um Deus trino, né? Um Deus que é um Deus mais que não vou dizer se divide, né? Mas são três em um, digamos assim. Né? Antigamente, quando se falava na questão da Trindade, a melhor explicação era o estágio da água. A água, ela tem 3 estágios, não é isso? A água é sólida, líquida e gasosa. Não deixa de ser água. Né? Então, é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Ele é o Deus Criador, é o Deus que é o Deus do Espírito Santo e é o Deus Filho, Jesus. E não deixa de ser Deus. Né? Então, é importante que você entenda isso e você creia nisso. Tá? E você acredite nisso. Porque para você estudar teologia, você precisa crer que Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas, que é o Deus Criador, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Aqui o autor ele vem dizendo que algumas pessoas, alguns teóricos, eles gostam muito de usar a expressão triunidade para se referir a essa doutrina, tá? Triunidade. Trindade, triunidade, quer dizer a mesma coisa. Nós não vamos aqui entrar em polêmicas aqui ou levantar polêmicas, que esse não é o nosso objetivo, mas é deixar bem claro que quer dizer a mesma coisa, né? Que fala sobre o Deus triuno, né? O Deus sobre todas as coisas, que há um só Deus, 3 diferentes pessoas da Trindade, né? Que são um só, né? Uma soma que é a matemática diferenciada, né? Deus digamos assim, cada pessoa, né, que age em um determinado momento. Ali, na criação do mundo, ali foi o Deus Criador, o Deus que cria todas as coisas, né? O Deus Pai, Criador. Quando ele manda Jesus ali, era o Filho, que também era Deus, né? Ele se fez veio em forma humana, se revelou em forma humana, que era seu Filho. E o Espírito Santo de Deus, Consolador, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enfim, é importante que você saiba isso. Né? Aqui uma coisa que me chamou a atenção na nossa apostila, que ele diz assim: as 3 pessoas da Trindade são absolutamente iguais em poder, honra, majestade e glória. Vou repetir, é na página 140 da sua apostila. Diz assim: as 3 pessoas da Trindade são absolutamente iguais em poder, honra, majestade e glória. Pai, Filho e o Espírito. Né? Então, isso aí são todos iguais. A honra, a glória e o poder são para os 3. Tá? Isso aí a gente não pode esquecer. Né? Então, essa é a doutrina da Trindade. Deus é a fonte de tudo que existe. Deus, ele é soberano sobre tudo que existe. Então, nós não podemos duvidar disso jamais. Bem, quando nós falamos da teontologia, entra aí, né, além da questão da Trindade, que nós já falamos aqui, os 3 em 1, né, os 3 em 1, os 3 que são 1, os 3 que é 1, nós temos também os agentes de Deus. Quais são os agentes de Deus? É aquilo que nós chamamos da doutrina da angelologia, que é a doutrina bíblica acerca dos anjos. Né? Eles são criaturas divinas
E a palavra anjo ocorre cerca de 285 vezes na Bíblia, tá? O vocábulo anjo, ele vem do grego angelos e significa mensageiro, tá? Então é importante que você saiba disso. A palavra ela existe mais ou menos em 34 livros da Bíblia, como nós já falamos, 285 vezes que ocorre essa palavra na Bíblia, tá? Então é o mensageiro, vem da palavra ângelo, que significa mensageiro. Os anjos, é importante também que você entenda, eles são seres, nós vamos aqui, vamos falar o que diz aqui a apostila. Os anjos estão incluídos na descrição de que tudo que Deus criou. Há indícios que tenham testemunhado lá a criação do mundo, de acordo com o livro de Jó, capítulo 38, versículo 7. Podemos dizer que eles são, né, de acordo com a apostila. Por mais próximos que os anjos estejam de Deus, compartilham com a humanidade a condição de criaturas. Mas como criaturas totalmente espirituais, estão livres de muitas limitações humanas. Eles não se casam, então podemos dizer que os anjos são assexuados. A sua capacidade de se comunicar em linguagem humana e de simular a vida humana sobre outros aspectos é primordial no papel que desempenham na Bíblia. Seu poder, sua aparência formidável, faziam com que as pessoas sentissem tentadas, às vezes, a adorá-los. Tinha alguns momentos que as pessoas queriam adorar. Isso tem alguns exemplos lá na Bíblia. Mas a palavra de Deus é contrária a isso. Lá em Colossenses capítulo 1, capítulo 2, fala sobre isso. Depois você pode até ler sobre isso, tá? Que eles não podem ser adorados. Eles são mais fortes e mais sábios que os seres humanos, mas seu poder e seu conhecimento são também limitados por Deus. Eles são mais fortes do que nós, nesse sentido, mas o poder é limitado por Deus, tá? Nós vamos falar algumas coisas aqui sobre os anjos. O estado em que foram criados eram de santidade. Lá na palavra de Deus já fala sobre isso. Foram criados em estado de santidade. Possuíam intelecto, emoções, vontade, tá bom? Na sua personalidade, tá? Quanto à natureza, são seres espirituais, não se reproduzem segundo a sua espécie, como nós já falamos aqui, não morrem, são distintos dos seres humanos, têm grande poder. Gente, isso tudo aqui que nós estamos falando está lá na apostila, na página 143, com os textos. Então, depois vocês conferem lá com os textos bíblicos lá, tá? São incontáveis, não tem um número limitado, são incontáveis. A organização, né? Como é que era a organização angelical? Primeiro, os arcanjos, nós temos os arcanjos, que significa quem é como Deus. Temos os primeiros príncipes, temos principados e potestades, temos os chamados serafins, e os anjos da guarda também. Temos os querubins, temos os anjos eleitos, tá? Esses são essa é a parte organizacional dos anjos. No que diz respeito aos ministérios que eles realizam. Primeiro, são os serviços prestados a Cristo. Qual foi o ministério que eles fizeram com relação a Jesus? Né? Quais são os serviços que eles prestaram a Jesus? Eles, lá atrás, eles anunciaram o nascimento de Jesus, protegeram quando Jesus era criança, protegeu Jesus quando estava no deserto, fortaleceram Jesus quando Jesus estava lá no jejum, lá os 40 dias no deserto, estavam preparados para defender Jesus, confortaram Jesus lá no Getsêmani, removeram a entrada da pedra lá no sepulcro de Jesus e anunciaram a sua ressurreição. Então, eles estavam muito ligados, né, o período do ministério de Jesus.
no que diz respeito a nós, os cristãos. Que tipo de serviço eles prestam para nós, né? O ministério geral é de ajuda, eles participam das respostas das orações, observam as experiências dos humanos, né, dos cristãos, encorajam nas horas de perigo, estão interessados nos seus esforços evangelísticos, ministram na hora da sua morte. Isso tudo também estão lá, você vai ver lá os textos bíblicos relacionados com isso. Serviços prestados às nações. Nós lembramos lá de Miguel, teve um relacionamento muito próximo lá com Israel, né? Os anjos têm parte nos juízos da tribulação também, tá bom, gente? Então, esses aqui são alguns exemplos. Quais são as atividades dos anjos? Guiar, iluminar, proteger, revestir do poder o cristão. O Espírito Santo poderá, no entanto, continuar a usar os anjos por amor do seu poder. Não podemos nos esquecer que os anjos estão debaixo da soberania, da direção de Deus. Portanto, todas as prerrogativas, funções, tudo isso que nós falamos aqui, todas essas prerrogativas estão estão executadas sob a ordem de Deus. É Deus que manda os anjos a nos proteger, a nos guiar, o que seja. É o Deus que está orientando os anjos. Sempre é assim. A soberania vem do Senhor, tá? Então, isso aqui é uma pincelada de um modo geral, falando sobre os anjos, tá? Próxima aula nós vamos continuar aí, nós vamos entrar falando sobre a antropologia, a doutrina bíblica dos homens. Fiquem atentos lá no grupo, temos informações lá para passar para vocês, tá? Fiquem com Deus, beijo no coração, até a próxima.